Amigos por carros, bem-vindos a mais um Pod OPC e hoje nós estamos aqui para conversar com vocês sobre os itens mais caros de manutenção em carros exóticos. Sabe aquela coisa assim, quanto custa uma troca de pneus de um Bugatti Veyron? Quanto custa trocar a correia de uma Ferrari? Quanto custa a embreagem de um Carrera GT? Ou quanto custa repor freios de cerâmica do seu carro? Para você que acabou de chegar no canal, não se esqueça de se inscrever-se. Tem um botão ali embaixo à direita, perto da quantidade de views do vídeo e dos likes e dos dislikes, que você tem inscreva-se e acerta o sino lá, para não perder tudo de novo que nós estamos fazendo no canal, certo? Mas vamos começar do começo. Freios de cerâmica. Itens apetitosos. Aquela tentação de ticar aquele opcional na hora de comprar o carro. E tem marcas como, por exemplo, a Ferrari, que a partir do último ano da 430, todos os carros até agora tem só freio de cerâmica. Pois é. E aí, como é que você faz com um negócio desse? Mas vamos explicar, por que é tão legal cerâmica? A gente já explicou isso aqui no passado no canal, mas vamos trazer de volta para quem está chegando no canal agora. Mas aí eu queria conversar... Bom, a gente deixa para depois. Vai ter uma coisa da Cartigo, que é legal, da pista, que a gente andei descobrindo. Você andou descoberto? Desculpa. Mas o freio de cerâmica, a gente teve alguns problemas também, lembra? Não era só coisa de manutenção, que era a questão aquecer, né? Freios de cerâmica são feitos de um material de composto de carbono e cerâmica que faz o resultado da obra toda ser muito mais leve. E quando o assunto é peso e automóvel, quanto menor a massa rodante, maior o benefício. Se não me engano, a relação é de para cada 1 kg que você perde em massa rodante, isso equivale a como se você perdesse 3 ou 4 kg de massa não rodante. Massa rodante é justamente o que está ali em contato com o solo, certo? Qual que foi o primeiro carro de rua com freio de carbono de cerâmica? Se não me engano, foi a GT3... GT2 996. GT2 996. Yes. Depois, acho que a Ferrari veio junto com a Enzo, depois com a Stradale. É isso aí. Bom, no começo eles tinham um problema de questão de estarem quentes o suficientes para frearem bem. Hoje em dia a tecnologia evoluiu, as coisas melhoraram e realmente é uma baita alternativa, porque não bastasse o peso, eles não são suscetíveis a fadiga sobre uso severo e teoricamente duram muito mais do que um freio convencional com discos de aço. Dura, mas cuidado, tem que ficar de olho neles, porque depois que acabou, riscou um disco, joga fora. E é uma bica. Esse que é o ponto da história. Freios de cerâmica toleram muito menos usuários porcos, porque não existe retífica, não existe passe, uma riscadinha, uma pedrinha que entrou no lugar errado. Já viu a história do grão de areia na hora errada, no lugar errado? Tem história disso, de pedrinha na... Disse de escuderia aqui no Brasil. Na verdade, o prefeito ignorou a questão do grão de areia no lugar errado na hora errada. Mas a história é o seguinte, você vai ter que repor o disco de cerâmica. E, bom, para vocês terem uma noção, por isso que você vê tanta gente lá fora que compra um GT3 RS, um GT2 RS e bota um baita kit de freio grande de aço. Por que eles fazem isso? Porque você sabe quanto custa um jogo de discos de freio de uma RS6 Performance? Então, na RS6 você colocou $20 mil cada um, barato. Lá fora. Lá fora, barato. De uma M4? De uma M4. Aliás, vou pensar nisso. Quando era zero, era 400 mil, com freio de cerâmica e mais algum kit, acho que era 25 mil a mais. Depende muito se o carro está no... Geralmente, quando você tica ele como lista de opcional do carro montado, vem um pouco mais barato. Mas se você for ter que repor o disco de freio, você não tem para onde fugir. Então, na M4, custa $15 mil o jogo de discos de freio. E no 911 Turbo S, também $20 mil. E aguarde que a Senna, ele tem um composto entre a mistura do freio de carbono e cerâmica de rua com freio de carbono de corrida. Você viu isso? Então imagina quanto deve custar isso. E demora 6 meses para fazer. E tem uma nova tecnologia vindo nos freios da Cayenne Turbo, que também é um outro material que a ideia é essa e também deve ser caro. Mas, saindo do mundo glamuroso dos carros mais novos, entrando no mundo das bicheiras italianas, prefeito. Não é que Carrera GT? Falei italiana! Eu acho que assim, a gente sempre falou isso, toda vez que você vai comprar uma Ferrari, veja sempre embreagem e dependendo do ano, do modelo, correia dentada, né? Acho que é o clássico. O problema é até câmbio F1, a gente pensa já em autoador do câmbio, que são outras coisas também.
Agora, a correia dentada você colocou de 3 a cada 5 anos. Mas isso eu vou te falar que depende do uso também. Exatamente. Então, assim como a embreagem, tem freio, a embreagem do câmbio F1, que é manual automatizado de uma embreagem, tem mão de pessoas que duram 3 mil quilômetros e já vi casos durar até 15 mil, né? Então, no caso aqui, nos Estados Unidos, entre 10 a 12 mil dólares entre a peça e a mão de obra. Isso mesmo. É caro, hein, meu? O que acontece é o seguinte, todas as Ferraris fabricadas até a 355, incluindo as Maranellos, Sim. que já eram as V12 dianteira, elas têm no design a questão da troca da correia, que para fazer você precisa tirar o motor de dentro do carro. A questão é o seguinte, lá fora nos Estados Unidos, uma loja independente que manja do serviço, você vai gastar uns 10 mil dólares. A praxe de mercado é 15 mil dólares na rede de concessionário da marca. Aqui no Brasil, se você for fazer isso e for atrás dos mecânicos que entendem, acho que o custo mais barato que você consegue é 30, 35 mil reais. E o desavisado vai pagar 50, 60 mil reais. Certo? Exatamente. Mais uma conta para você contingenciar. Porque você fala, nossa, mas o carro rodou tão pouco. Lembre-se, é por questão de tempo e exame do desgaste da borracha da correia. Então, 3 a 5 anos ou 30 mil quilômetros você vai ter que fazer esse serviço. Uhum. Agora a gente entra... Na bicheira alemã. Não. No panteão do sexo dos anjos. Que sexo na tua cabeça. Vamos começar do começo. Um carro que é meu sonho de vida, projeto de vida. Um sonho em ter filhos, constituir uma família. Eu sonho em um dia comprar um Carreira GT. Você vai receber vários xingamentos no comentário. Eu acho carro lindo, belíssimo. Provavelmente um dos, ou se não, um dos carros mais bonitos já feito até hoje. Inclusive um dos Porsches mais bonitos. Mas eu não tenho essa paixão pelo Carreira GT. Eu prefiro mais 918. Mas muito mais. Um outro nível assim. Bom, a questão é o seguinte. O Carreira GT, como todo bom carro que nasce originalmente como um carro de corrida e depois adaptado para a rua... A gente já falou sobre o Carreira GT nesse vídeo aqui em cima, que vocês estão vendo, sobre os Porsches mais lendários de todos os tempos. Acessa lá para vocês verem depois. Mas, com tudo que essa estirpe esportiva traz, há também uma série de complexidade e custos de manutenção. A cada mais ou menos 4 anos ou 50 mil quilômetros, um Carreira GT precisa passar por uma inspeção geral. Certo? Eu já vi, acompanhei uma aqui em São Paulo, na Stuttgart, que eles tiram todo o motor. Nossa, dá um. Aí é legal que você vê um motor de corrida fora. Você fala, nossa. Aí você vê como é que é tirar tudo. Você fala, Deus me livre fazer um negócio desse. Pois é. Eu até brinquei com o mecânico uma vez. Eu falei, você sabe o que você tá fazendo? O cara deu risada. Eu falei, sim, eu sei. Porque o que acontece é o seguinte: o carro é basicamente completamente desmontado para ver a condição de vários itens ali, certo? E essa revisão a cada 4 anos ou mais ou menos 50 mil quilômetros, a maioria dos carros são feitas por questão de ano, né? Sim. Você vai gastar lá fora, o orçamento básico dela é de 30 mil dólares. Mas vamos supor que você viu o Carreira GT, se apaixonou e aí você foi ter a experiência daquela embreagem de carbono. Tem casos de mais de uma unidade específica, trocou mais de uma vez a embreagem de cerâmica. Isso e a mesmo. continha aqui saiu mais de 100 mil reais. Você E colocou. é isso mesmo. Qual preço você colocou aqui? Então, lá fora... 20 mil dólares. A peça é 20 mil dólares, você tem que tirar o motor também parcialmente para conseguir fazer, mas a história é o seguinte, o Carreira GT, uma das marcas registradas dele é o volante de motor extremamente aliviado com uma embreagem minúscula, ou seja, a inércia do motor dele é muito baixa, o que significa que os giros sobem muito agressivos, só que lidar com aquela embreagem é um pouco infernal e você não consegue colocar outra embreagem num Carreira GT. Você tem que colocar aquela. Tem um método para você utilizar, uns dizem que você só alivia o pé da embreagem, deixa ele rolar e aí você começa a acelerar. Tira totalmente o pé do acelerador, o carro andou, aí você acelera. Só que quando você está usando ele sovieticamente, obviamente que não é bem assim que você vai fazer, né? Imagina, o seu Golf GTI do lado, o cara sai, né? No livro do The Stig, ele fala, se você quiser sair forte, ele falou, você tem uma manha para você sair, mas ele falou assim, existe uma grande chance de cantar um pouquinho de pneu, então vai ser aqueles vídeos que a gente vê, exatamente. Aqueles vídeos que a gente vê. Então assim, se você consumir uma embreagem dessas, ela custa 20 mil dólares lá fora. Aqui no Brasil, dão contas de 130 a 150 mil reais para substituição da embreagem do Carreira GT. Mas agora, perfeito, a gente entra... Que da hora um Boxster 986 cada troca de embreagem.
A gente entra no panteão dos 2 carros mais caros do mundo de manutenção. A McLaren F1, eu lembro de um vídeo do Figueira que o Tiff falava: The price of a crash in a McLaren, you can buy a Ferrari. Numa batida de uma McLaren, você compra uma Ferrari. Mas tão caro que é. Ela não está sozinha nesse panteão, porque existe o Bugatti Veyron, o primeiro carro feito em produção em série para ultrapassar 400 km por hora, mais de 1.000 cavalos, 4 turbinas e tudo isso tendo que ser seguro e confiável. Cara, são eu ainda W16. acho que 2 motores V8 da Audi, né? Mas eu ainda acho que o Veyron é marginalmente mais barato de manutenção do que o McLaren F1. Vamos pro Veyron primeiro, vamos contar para as pessoas os Será? itens. Por que você acha isso? Algumas coisas, vamos lá. Todo ano circulou um vídeo na internet aí que, nossa, a troca de óleo do seu Bugatti Veyron custa 21 mil dólares. Quantos litros vão, você lembra? É muito. Cara, 16 cilindros, são 2 motores V8 Audi. Isso. Cara, eu calculo que deve ser uns 20 litros por baixo. Eu ia chutar uns 16, mas por aí deve ser. O ponto dessa história toda, gente, é que não é só a troca de óleo do Veyron que acontece ali. São todos aqueles 21 parafusos de fixação. Na realidade, o que deve ser feito... Quantos filtros? Você lembra a quantidade de Sim. filtros? A realidade é que todo aquele próximo... Por que você desmonta essa parte traseira aqui do Veyron para fazer a manutenção? Assim. Por que isso acontece? Isso acontece, meus amigos, porque nesse caminho todo são inspecionados uma variedade de itens de segurança e confiabilidade do Veyron. Então, o resumo da história toda não é 21 mil dólares pela singela troca do óleo. É uma revisão básica anual que tem que ser feita. Mas, se você superou essa questão da troca de óleo e da revisão anual básica do Veyron, de 21 mil dólares, você tem outras 2 notícias interessantes para você contingenciar. A questão é a seguinte: em 2001, mais ou menos, quando estavam desenvolvendo o Veyron, um pneu que aguentasse 400 km por hora num carro que pesava pouco menos ou quase 2 toneladas, necessariamente que eles tinham que ser fabricados especificamente para o carro. A Michelin desenvolveu esses pneus. Mas você sabe que isso é um marketing, né? Que a McLaren F1 tem a F50, que era o Goodyear GS Fiorano. Todo mundo fala, é pneu específico, não sei, mais um marketing. Mas na época não existia a medida para aguentar isso tudo, peso, Foi um dos grandes desafios, na verdade, né? Que o pessoal, primeiro era aerodinâmica, que os caras falaram, chegou no momento que, então, o carro tem mais de 1.000 cavalos, não dá pra gente colocar mais força. Que eles tinham uma estimativa, acho que a cada... Pra ganhar 3 milhas por hora, você tinha que colocar mais 50 HPs. Era um negócio insano a velocidade do que vai isso. Exatamente. Mas... Aí foi aerodinâmica, aí teve troca, tem que trocar as rodas eventualmente. Isso, a questão é o seguinte, o primeiro jogo, um jogo de pneu deles hoje custa cerca de 25 a 30 mil dólares. Ele é um carro grande e pesado, tração integral. Ele costuma consumir um jogo de pneus a cada 4, 5 mil quilômetros, mas ainda que você deixe-o intocado, os pneus precisam ser substituídos por tempo a cada 3 anos. E tem um porém nessa história toda, os pneus são grudados às rodas, o que significa dizer que a cada 2 jogos de pneu você também vai ter que trocar os jogos de roda. E sabe quanto custa um jogo de roda, prefeito? 50 mil dólares, ou seja, no ano que você precisar fazer a troca de pneu, a revisão básica e a troca de rodas, chega o momento de anunciar o carro. É a hora que você vai ter que gastar basicamente 50 mais 30, 100 mil dólares para manter o seu Bugatti Veyron. E detalhe, os Veyrons não estão valorizando, sendo objetos de cobiça, de investimento automobilístico. Eu acho que ele só vai ganhar valor quando acabar o Chiron, porque os dois são projetos muito parecidos e evoluções. Quando esse tipo de projeto desaparecer, sair, que eles talvez ganhem. O Veyron não tem um sentido, velho. E olha que interessante a entrada de ar aqui, que vai direto para os filtros, ó. Exatamente, amigo. Imagina a loucura que é isso aqui. Gostaria muito de um dia ter a experiência a bordo de um deles. Também. Não, mas relaxa que o seu preparador que disse que o GTR de 1.300 cavalos é confiável, ele está repleto de razão. Mas por último, isso é feio. se o Veyron é um carro que não é colecionável, não está valorizando muito, esse aqui, por outro lado, 15, 17, 18, 20 nasceu milhões como de dólares. $1 milhão, hoje... é que assim, tem muita especulação, né? Eu já vi a história que esse negócio de leilão é tudo lavagem de dinheiro, estão falando, né? Teve uma recentemente, lembra aquela McLaren F1? O cara guardou, ele comprou 2, uma ele guardou recentemente, veio até um kit de um relógio junto, que eu acho que foi para leilão, foi 27 milhões, né?
0 km. Nós não vamos falar que carros antigos estão sendo utilizados como instrumentos de lavanderia de dinheiro, porque isso seria simplesmente desnecessário nesse momento. Mas é muito simples. Pergunte o preço de venda vis-à-vis o preço do recibo, certo? Mas o McLaren F1, gente, ele até hoje é o carro aspirado mais rápido do mundo. São 627 cavalos em cima de um V12 BMW. E você poderia pensar por um minuto que o fato dele utilizar um V12 BMW, como a Mercedes, como os Honda usam V12 Mercedes, Sim. que a manutenção seria corriqueira. Mas não. Lembra da proteção em cima do motor, que é de ouro, para tentar... Sim, é que eu não consigo abrir aqui, né? mas ó, aqui a miniatura da AutoArt reflete isso. Eu estou com medo de quebrá-la, não vou abrir agora. Tudo bem. Mas o F1 ele nunca foi vendido através de uma rede de concessionários. Ele foi faturamento direto McLaren para os consumidores finais. E ele tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, na época que ele foi lançado, ele já tinha uma central de comunicação via satélite com a fábrica, lá em Woking. E basicamente isso significa que qualquer problema que você tenha com o seu McLaren F1 pode ser endereçado via os códigos que aparecem lá no computador do carro, diretamente em Woking. É só você entrar em contato com eles através de um botão dentro do carro que faz todo o diagnóstico. E se você comprar um McLaren F1, sabe o que é mais bacana dessa história toda? A primeira inspeção é gratuita. Renato me falou que tem uma concessionária lá que ele achou lá perto de Londres, que o cara só mexe com uma McLaren F1. Que tinha umas 5 lá, já pensou? O cara tem basicamente déficit da Previdência brasileira. É tipo isso. Mas a história por trás disso é pra você que tá achando que as coisas são bem suaves. Motor V12 BMW, até quando, né? Quem acredita que um V12 motor BMW... da 850, Corne. Então, aí que tá. A coisa já começa a encardir aí. Porque na realidade não existe nenhum vínculo com o motor de rua que a BMW V12 tinha. Existe uma sutil ligação com o motor que deveria equipar o BMW M8, mas não é. Basicamente, a McLaren chegou para a BMW e falou: eu quero um motor que tenha 550 cavalos e pese tanto. A BMW errou um pouco na mão. Acabou entregando um motor um pouco mais pesado, mas que rendia 626 ou 627 cavalos. O grande catch da história toda da primeira inspeção é que assim, você vai achar que você está sendo no melhor serviço ao consumidor da história do consumo de carros exóticos. E a mobilete! É lógico que o algoritmo relaxa. Nossa, não se preocupa. Você pode botar um pi, alguma coisa, sei lá. Sim. Mas a história é a seguinte: você poderia estar se convencendo do melhor serviço ao consumidor da história até esse momento, se não fosse o fato de se tratar de uma primeira inspeção. E basicamente o que eles vão fazer é pegar uma prancheta, examinar seu carro todo e falar: oi, seu carro precisa fazer A, B, C, D coisas. Nossa, imagina. E aí que a coisa começa a ficar interessante, porque o McLaren F1 nasceu como um carro de corrida que foi adaptado para as ruas. Isso significa que boa parte dos itens de manutenção deles são por tempo e não somente quilometragem, um tempo muito mais curto do que um carro de rua normal. Então, por exemplo, tanques de combustível. Uma loucura. Cada 5 anos você precisa trocar. F50 também. As duas de estilo de manutenção são muito parecidas. Agora eu queria entender o porquê que troca o tanque de combustível. Será que corrói? É, para questão de vedação do combustível que está lá, como é que reage e tal, questão de segurança, né? Bom, o custo do tanque de combustível desse carro que você tem que trocar a cada 5 mil anos é de $110 mil. É parecido com o F50, acho que era 50 mil. Metade, mas é caro do mesmo jeito. E vamos supor o seguinte, que você comprou uma McLaren F1 de um cara lá que o último dono tontão lá tinha acabado de trocar o tanque. Puta, desviei dessa bala perdida. Mas, aí que tá. A embreagem da McLaren F1. 23 a 5 mil km. Exatamente, ou a cada 3 anos. E como toda embreagem de um carro de competição, não é barata. Não há informações concretas sobre o custo dela, mas eu imagino que não deve ser algo do tipo módicos $1.000. Pneus. A cada 3 anos você tem que trocar os pneus dali. E assim como o Bugatti Veyron, os pneus são manufaturados especificamente para o carro porque a roda é aro 18. E a largura é absurda. É engraçado, né, isso, cara? Você olha os carros antigos, hoje, um A3, um S3 tem quase a medida desse carro assim, de diâmetro, Sim. né? Não de largura. E como que era? A gente tinha olhado o que era o XJ220, é aro 17. Só que tem um grande porém nessa história. McLaren F1, você não monta os pneus lá com o Ronaldão na Della Via, faz um alinhamento e tá tudo certo. Para você montar
e alinhar os pneus do McLaren F1, você precisa levar ele para uma pista, porque o alinhamento e o balanceamento do carro é feito em conjunto com o desempenho do carro nessas condições. A geometria de suspensão, para você fazer isso tudo, tem que ser analisada numa condição de uso severo. Deixa eu perguntar, você tem a medida dos pneus aí? A gente podia passar um trote pro Ronaldo. Ronaldo, tô procurando um pneu 18 aí, vê se tem aí, só pra ver a reação Olha, eu dele. aposto com você que um pneu que vai no 996 turbo cabe nela. Será? Porque é 305 na traseira, Ronaldo, 18. O Ronaldo vai falar, meu, que carro que é esse, cara? Ele vai falar, desculpa, que carro que é esse? A questão é a seguinte, hoje um jogo de pneu zero desse não é caro, é $7.000. Para uma McLaren F1 não Tá é ótimo, tão doloroso. tá ótimo. O problema é o seguinte, é que você tem que alugar uma pista, você tem que pagar o traslado do funcionário da McLaren lá do exterior, você vai ter que alugar uma pista, vai ter que colocar ambulância para fazer, porque isso está tudo no protocolo. Então assim, na verdade, se você ligar e falar, eu preciso trocar o pneu do meu carro, eles não vão te dar um orçamento agora, a não ser que você precise fazer isso já. Porque isso não varia. dá pra levar o carro lá pra eles? Não é Você possível. pode, todos os serviços que a gente está falando aqui, você pode embarcar o seu carro no avião e levar ele lá para fora. A questão é, se você fosse um dono de McLaren F1 no Brasil, você não jamais faria isso, porque o carro vai e nunca mais volta. Porque imagina o cara da aduana pegando o carro aqui de volta. Que da hora, e você tem Interlagos aí, pô. Então, mas basicamente lá nos Estados Unidos, os proprietários de McLaren F1 costumam alugar o Road Atlanta, que é o autódromo lá perto de Atlanta, nos Estados Unidos, que é próximo da fábrica da BMW, ou na pista ao lado da fábrica da BMW. Mas deve ser de lote eles devem fazer, né? Não, porque cada carro vence, né, por um ano. Então, assim, o custo médio de troca de pneus do McLaren F1 é de $50 a $60 mil os últimos casos, né? Cara, quanto será o custo de oportunidade pra você andar nesse carro assim, a cada quilômetro? O custo cada quilômetro desse carro? Deve ser uma Então. loucura você fazer uma conta. Mas tem uma conta perversa nessa história toda, que a gente vai chegar nela. Porque a questão é a seguinte, esse carro aqui é bizonho o valor que ele atingiu. E eu vou te explicar por quê. A questão é a seguinte, uma manutenção, todo ano o McLaren F1 também precisa ser revisado, ainda que de uma maneira básica, para ver o estado geral de conservação. Sim. E para você entrar na mesma liga que Elon Musk ou Mr. Bean, Elon Musk Com não o tem McLaren. mais, ele vendeu. um cara sábio, né? Na Bateu, época. vendeu. Bateu, vendeu. Mr. Bean bateu, pegou fogo. Não, Aí bateu, pegou fogo, ganhou valor e vendeu, né? Se quer dizer. ainda assinou o painel. Mas bom, a história é o seguinte, uma revisão básica anual do McLaren F1 custa $50 mil. E cara, na realidade, boa parte do que vocês estão vendo aqui, eu tirei de um relato de um proprietário de McLaren F1, tá? Maria. Ele contou isso e ele falou assim, eu saí do carro, não aguentei, porque eu não uso o carro em pista, eu tinha o carro, gostava de usar o carro, eu usava o carro para levar meu filho na escola, lá nos Estados Unidos. Nossa. E quando essas contas começaram a acumular, eu resolvi falar, não faz sentido para mim ficar com esse carro. E na época, ele comprou acho que por $1 milhão e revendeu por $1.250.000, achou que fez um tremendo negócio. A questão é que isso foi há 10 anos atrás, mais ou menos, e hoje ele fala que esse foi o maior arrependimento da vida dele, que se ele tivesse abraçado o carro e ficado com ele até hoje e resolvido vender hoje, teria sido o maior lucro da vida dele numa compra e venda de um carro, porque um McLaren desse está no mínimo $15 milhões. Nossa senhora. Acho que mais, viu? Isso aí é de libras. De dólar deve dar, porque aquela amarelinha lá foi perto de 30, acho. Nossa, que loucura. Então. Mas com isso nós encerramos esse pódio. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí pra nós. Sim, inscreva-se. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui. Ativa a notificação no sininho para não perder sempre o que a gente está fazendo de novo. E dá dicas do que você quer ver nos próximos. Quem sabe a gente Isso, escolhe alguns inclusive, assuntos. aqui vocês estão vendo algumas telas, algumas anotações. Não tô vendo a Lamborghini. Você tá com algum Acho que tá na preconceito hora com da gente Lamborghini? fazer. Eu gravei uma Lamborghini para PC. Inclusive dá para ver aqui, no cartão tá aqui. Tá bom. Mas você pode ver também outro vídeo sobre pódio do APC aqui. Tá bom? Vamos encerrar, prefeito? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu!